Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, segunda-feira, 9 horas e 1 minuto, está começando na Prime News FM 92,6 em toda a Baixada Santista, está começando mais uma live de segunda-feira do Papo Veloz, para vocês o programa Papo Veloz, porque segunda-feira é hora de live. Papo Veloz! Que legal! E é muito bacana que a gente já pede os comentários de vocês, então vocês já sabem, deixe seus comentários na nossa live, para quem estiver acompanhando no YouTube, deixem seus comentários, podem compartilhar o programa usando a hashtag Programa Papo Veloz ou a hashtag Aqui é Prime, para você da Rádio Prime News. Também estamos ao vivo no YouTube do Programa Papo Veloz, também convidamos vocês a entrar no canal e deixar seu comentário, seguir a gente, ativar as notificações. Para você da Prime News FM, sejam bem-vindos como sempre. Estamos incrementando a nossa programação, é um novo projeto que está começando e tem tudo para crescer. Junto comigo nessa empreitada, vocês já souberam na sexta-feira, já viram ele apresentando o aquecimento Papo Veloz. Hoje ele está de comentarista, é o Eric Von Draxler, está aqui do meu lado. Como ele faz nesse programa há 13 anos, Eric Von Draxler, muito boa noite para você. Tem algum destaque inicial que você queira já começar para os nossos ouvintes? Vamos lá, Rodrigo, boa noite para todos vocês que acompanham aqui o nosso programa na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Bom, o que a gente pode falar desse final de semana? Né, que teve de tudo um pouco, muito movimentado. São 32 horas de porradaria e muita treta no esporte a motor. 32? Depois você me ajuda com essa conta. 32. Beleza, eu não pesquei. 33, algo por aí. Beleza, nós vamos. Isso é muito bom. O pessoal já está deixando os comentários. Oficialmente, alguns comentários que já chegam aqui no nosso canal no YouTube. O Rodolfo Marques já deixou o seu cumprimento junto com a gente. Como o Eric Von Draxler sempre brinca comigo, o programa só começa quando a mãe e a irmã comentam, mas não vai dar para esperar o comentário da irmã, Eric Von Draxler. A mãe já mandou o comentário, a irmã não mandou ainda, mas temos horário na rádio, né? Então a gente não pode enrolar como a gente gosta de fazer nas nossas lives, que vai herdar essa tradição de quarta-feira. Enfim, pessoal, sem muito enrolar, a gente já vai começar com o nosso primeiro assunto, porque ganhamos um salão de festas novo. Endurance. INSA Sports Car com as 24 horas de Daytona, a prova que abre o calendário do INSA Sports Car Championship, o Endurance dos Estados Unidos. E Felipe Nasser é o novo bicampeão da categoria. Ele que fez a ultrapassagem no finzinho, a equipe dele. Ele, o Nick Tandy e o Laurent Vanthoor. Era o trio da Penske, trio do carro número 7, vencedor da prova. A ultrapassagem sobre o seu companheiro de equipe, Matt Campbell, se deu apenas na última hora de prova e depois a ultrapassagem não teve para ninguém. Felipe Nasser, bicampeão. Eric Von Draxler, um show da Penske mais uma vez. Isso, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, deixa eu ligar a luz aqui porque eu esqueci de iluminar muito bem aqui o nosso estúdio. Muito obrigado. Uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, já há 300 mil anos, assim, vitória da Penske, certo? Eu sempre falo isso. Roger Penske não joga pra perder.
não joga pra perder. Ele sempre vem muito bem, a equipe dele sempre vem muito bem preparada e não é nenhuma surpresa, né? Que a corrida tenha tido o desfecho que teve, né? Sim. Não é nenhuma surpresa mais. E a gente teve muita coisa nessa prova. Teve bastante coisa. Depois a gente vai passar de novo todos os resultados com calma. A gente teve o primeiro entreveiro logo na terceira hora de prova, quando o Mirko Bortolotti, que estava dentro do top 4 na primeira rodada de pit stop, teve que recolher o carro dele para a garagem. A Lamborghini, que não vai correr no Mundial de Endurance, vai correr somente no WEC. Aí teve outro susto, que foi quando o Kaku Ota escapou da pista com o Acura 93 e foi parar em 11º. No mesmo instante, teve uma punição de drive-thru para o líder da LMP2, o Rodrigo Salles, que desrespeitou os limites de velocidade do pit lane com o carro 52. Aí veio o primeiro safety car da prova, quando o carro 11, que estava sendo pilotado por Hunter McErea, simplesmente passou reto na penúltima curva daquele primeiro pedacinho do oval. Ele se mandou lá para a barreira de pneus, o safety car foi ativado, todo mundo foi pro box e o 31 da Action Express voltou na primeira posição na pilotagem com o Frederic Vest. A terceira hora mais ou menos chegou mostrando que a Cadillac não ia conseguir vitória, desempenho muito ruim. Aí teve mais bandeira amarela lá por volta da sexta hora, foi um pouco mais sossegado, foi quando o carro 44 da Aston Martin, do Andy Lally, saiu da pista, ficou parado, teve que ser rebocado. Teve mais uma rodada de parada, o carro 60 da Acura, da Meyer Shank, com Colin Brown pilotando, relargou na frente, mas foi deixado para trás pelo Kobayashi. E o Kobayashi assumiu a ponta e o Nasser ficou ali na segunda posição. Eric von Draxler, aí veio a nona hora. Aí veio o principal BO para os pilotos brasileiros. Porque, enfim, foi o Big One. O carro 007 da Aston Martin perdeu o pneu no meio da pista e provocou bandeira amarela, né? Só que aí veio a relargada. Aí veio o caos. O carro 40 estava sendo pilotado pelo Kobayashi, tomou um totó do Luiz Deletrat e aí veio o Big One. Esse Big One tirou 2 brazucas da disputa. O 48 do Fafos e o 73 do Pietro Fittipaldi, que estavam sendo pilotados respectivamente pelo... Estava sendo pilotado respectivamente... Cadê? Carro 48, vou pegar o nome dele certinho, Max Hesse, e pelo Chris Cumming, do carro 73. Um Big One terrível, danificou muitos carros, a corrida deles acabou. Teve a relargada, o Etkin manteve-se na liderança. E aí, com 11 horas de corrida, quem dançou foi o 31. Não era pro 31 ser vencedor dessa prova. Não era de jeito nenhum. O Frederic Vest estampou, vestiu, a maldade ia falar, vestiu um paletó de madeira para a equipe. Perdeu o controle na saída da última curva do traçado, acertou o muro e ficou para trás. Gostamos disso, o piloto sai inteiro, mas o carro já era. O carro até chegou a voltar depois, mas muito ruim. Na metade da corrida, a liderança era da Porsche, né? Tava liderando com dobradinha. O Nasser tava na frente, com o Matt Campbell com o carro 6 na segunda. O carro 60 da Meyer Shank voltou a figurar com o terceiro colocado, que era o Scott Dixon na época do
da ocasião. O 10, que era um dos mais favoritos, né? Também o carro da Wayne Taylor. O Will Chivers estava pilotando ainda, estava ali brigando um pouco, estava junto. A BMW 24, que tinha largado na pole com o Kevin Magnussen, caiu para quinto. E o Pascal Wehrlein, que estava no 85 da JDC Miller, estava em sexto. A Porsche já tinha tido um desfalque, que era o carro 5. E a prova foi seguindo. Até que chegou na 15ª hora. E quem abandonou foi o Pipo Derani. No carro 36 da Corvette. A equipe do Pipo Derani, que estava com o Charlie Eastwood no carro. O carro teve que ser recolhido, abandonou porque pegou fogo o carro, mas felizmente nenhum problema. Como o Eric Von Draxler, como o Eric Von Draxler diz, a gente gosta quando o carro dá perda, mas o piloto sai inteiro. Saiu inteiraço do carro. Bom, com 18 horas de prova, Eric, se tinha alguém que ainda duvidava que ia ter outra vencedora, tchau. 18 horas era o domínio da Porsche irrestrito. Apesar de que eu estou vendo aqui o resultado final da corrida. Estamos em qual hora, Rodrigo, ainda? 18ª hora. Hora 18. Eu tô percebendo aqui o carro 7 que venceu a corrida, ele vence a corrida e tal. O segundo colocado, que é o carro 60 da Meyer Shank, né, com o Tom Blomqvist, Colin Braus, Scott Dix, Paris Road e Paris Rosenquist, chegou devendo um segundo e meio. Sim, porque tivemos safety car no final. Aguarde. Ah, tá. Nós vamos chegar no safety car no final. Ó, 18ª hora. Entendi. O carro 60 estava lá se recuperando. E detalhe, o Rosenqvist acabou batendo na barreira de pneu na curva 6 e teve dano. Ainda assim, voltou para a prova muito bem. Na LMP2 o líder era o Rasmussen, que estava com 99 da AO Racing. Na GTD Pro, o carro 1 da Paul Miller era o líder, com o Madison Snow. E na GTD era o carro 57 com o Matt Bell. Não, perdão. O 57 tomou o drive-thru e aí o carro 13 foi para a ponta. Faltando 3 horas para o fim, a situação mais favorável para o Felipe Nasser entre todos os brasileiros. Na LMP2, o Felipe Massa estava no volante na época, estava em sétimo, com 3 voltas atrás do líder. Grave essa informação, faltando 3 horas para o fim, o carro 74 da Riley, que tinha na sua equipe Felipe Massa e Felipe Fraga, era o sétimo. No carro, já o Daniel Serra, vários problemas na madrugada, estava só passeando, não tinha mais condição de vencer nenhuma. Aí, na última hora de prova, quer dizer, nas horas finais não, vale citar isso aqui, eu abri esse parênteses, Eric, porque foi a treta que tivemos entre Tommy Milner e Augusto Farfus. O que aconteceu? O Tommy Milner estava liderando com o carro número 4 e o Conor de Philippe estava no 1, estava disputando a ponta da GTD Pro. Só que o Tommy Milner foi atrapalhado pelo Augusto Farfus. E o Augusto Farfus nem. Aí acabou o Milner tocando no De Philippe. O De Philippe assumiu a ponta provisória da classe. O Milner simplesmente botou a mão pra fora e fez aquele símbolozinho que a gente não pode mostrar aqui. O famoso oi da Califórnia, pra quem é antigo. Nossa, eu vi isso. Foi patético. Foi ridículo. E, na verdade, foi o Tommy Milner que não teve carro suficiente para se livrar do Farfus. O Farfus era retardatário, mas o Farfus estava com um carro bom, que dispute na pista. Aí ele atrapalhou de propósito. O Milner, vai lamber sabão, vai. Enfim, aí na GTP voltou para Penske. A Penske já tinha feito ultrapassagem, os dois carros da Penske já tinham feito ultrapassagem em cima da BMW 24. E os carros já tinham aberto 17 segundos.
17 segundos. E aí, o Kevin Streck estava no carro junto. O Kevin Streck estava no 6, perdão, e o 7 estava com o Nick Tandy. O Streck assumiu a ponta. Só que o Tandy foi o primeiro para parar nos boxes entre os dois, já deu o carro na mão do Felipe Nasser pro stint final. Tava tudo tranquilo, né? A expectativa era de melhorar. Teve o pit stop do carro 6, bandeira amarela no final. Por quê? Porque o carro 88 da F-Corse ficou parado na pista, parado. A imagem mostrou o carro parado. O que ele tá fazendo parado? Enfim. Como assim? Tem que beber água. Sim, tratem-se. Voltou. Como isto... Fala? Eu ia falar como isto é ferrando possível. Acontece. Tem coisas no Endurance que são inexplicáveis. Enfim. Com a parada do carro 6, a BMW, com o Dries Van Toor no volante, pulou para segundo. Nossa, parecia que ia... O Dries Van Toor começou a ir pra cima, foi pra disputa, passou pra liderança. Agora a BMW volta pra disputa. Não, lê do engano, o Nasser voltou e fez a ultrapassagem. E foi uma disputa sensacional, né? Aí o Streck foi, passou a BMW, voltou a fazer a dobradinha, teve mais uma rodada de pit stops, e aí o Nasser caiu para terceiro. O Matt Campbell assumiu o carro, já estava no carro, né? Ele... Quer dizer, ele assumiu nessa última parada, ele assumiu o carro e pulou para a primeira posição. Bandeira amarela foi causada porque o Lamborghini 78 da classe LTD foi mais um que ficou parado na pista. Com 38 minutos veio a bandeira verde. E aí, o Nasser veio para cima. Passou o Dries Van Toor e foi para cima do companheiro de equipe. E foi para cima, né? E vai ter briga, não vai, é Daytona. A Penske não tem essa de recolham para casa. Foi para cima e lutou. A BMW começou a ter problema na carenagem, devido a alguns erros que os pilotos cometeram na prova. E o carro 60 da Meyer-Shank assumiu a terceira colocação. Até então, já era. A briga começou na GTD Pro, uma baita briga. A LMP2 começou a ter muita mudança de posição. O carro 18, que era o líder da prova, estava com o Polup chatando no volante. Errou sozinho e perdeu a ponta. Aí o carro 52 da Matiasen, PR1, com o Matthias Beck no volante, que é um baita piloto, assumiu a ponta. Fez um pit stop. Quem apontou na primeira posição foi o carro 8 da Tower Motorsports, com Sebastian Bourdais. Aí, com 23 minutos para o fim, foi quando Felipe Nasser fez a ultrapassagem. Matt Campbell se segurou para não ser ultrapassado novamente, e aí ele começou a abrir um pouco de terreno. O Matt Campbell teve que se preocupar com o Tom Blomqvist, que estava no carro 60. E aí a briga ficou entre os três. Acabou que o Blomqvist ainda assumiu a segunda colocação, um resultado brilhante para a Acura na volta da Meyer-Shank, mas não foram páreos para Felipe Nasser, que venceu a prova. Eric von Draxler é o 12º título do Brasil nas 24 horas de Daytona, o 5º consecutivo, 3 do Hélio Castro Neves e agora 2 do Nasser. E agora 2 do Felipe Nasser. Já tivemos Raul Boesel vencendo, já tivemos Christian Fittipaldi vencendo, já tivemos Osvaldo Negri vencendo. E cabe mencionar, Rodrigo, o Pódio BR também, tá? Sim, a gente vai falar disso agora. Que a gente vai completar as categorias, né? Só pra... Quer passar os resultados por categoria primeiro? Quer dizer, você vai falar os 3 primeiros gerais, que são da GTP, e depois as outras categorias. Lá, então. O que nós temos aqui? GTP, que é a categoria principal.
vitória do carro 7 da Penske, com Felipe Nasser, Nick Tandy e Lourenço Contor, com 781 voltas. Tá? 781 voltas, seguido pelo carro 60 da Meyer Shank, com o Tom Blomqvist, Colin Brown, Scott Dixon e Pérez Rosenqvist. E pódio da Penske também, tá? Com o carro número 6, com o Matt Campbell, Kevin Estre e Mathieu Jaminet. Que ainda conseguiu chegar no final. Ainda conseguiu salvar o pódio. Os 3 que chegaram na mesma volta, a propósito. Na P2, nós tivemos vitória da garrafinha caindo aqui no chão, porque bateu o pé de vento aqui. Vou ter que botar a garrafa do outro lado. Parabéns. Eric, só antes de falar da LMP2, só dizer que essas 781 voltas, elas são menos do que as 2 últimas edições, tá? Sim. Então, e tá muito longe do recorde, que é de 2020, que foram 833 voltas. É um absurdo. Pois é. LMP2, vitória da Tower Motorsports, pilotada por Sebastian Álvares, Sebastian Bourdais, John Farano e Jovan Uiters, que completou 765 voltas. Seguido por James Allen, Paul di Resta, Dan Goldberg e Rasmus Lind no carro 22 da United Autosports. E fechando o pódio, o carro 104 da Harley, com Josh Burdon, Felipe Fraga, Felipe Massa e Gar Robinson. Esses os pilotos que fecharam o pódio. Cadê mais um pódio para Felipe Massa em Daytona. Pois é. E mais um para o Fraga, claro. Sim. Felipe Drugovich ficou na 16ª posição no geral, né, no carro 31. Que nem completou a prova. O Bamba e Frederic Vest ficou devendo 50 voltas. Aqui parece como no running, né? Eles voltaram no final para ganhar quilometragem, mas a corrida era uma perdidaça. GTD Pro, o carro 65 da Ford Multimatic, com Christopher Mais, Denis Olsen e Frederic Verbis. Eric, que completaram 753 voltas no Mustangão. 723 voltas. Primeira vitória do novo Ford Mustang GT3. Em qualquer categoria, seja no X, seja no Endurance, seja em outra prova, a equipe que voltou no ano passado chega à sua primeira vitória. Eric Von Draxler acho que caiu, daqui a pouquinho ele volta. Ele caiu. Então daqui a pouquinho ele volta. Vou passar o resultado então da GTD Pro, né? O Eric tinha começado, continua. A segunda posição ficou pro carro 3 a Corvette, da Pratt Miller Motorsports, né? Correndo com Corvette. Com Antônio Garcia, Daniel Juncadella e Alexander Sims na segunda colocação. Terceira posição pro outro carro da Ford, da Multimatic Motorsports, com Austin Cindric, Sebastian Priot e Mike Rockenfeller. Aí na GTD a gente teve a vitória do carro 13 da AWA, também era um Corvette, com Matt Bell, Ori Fidani, Lars Kern e Marvin Kirchhofer. Segunda colocação para Adam Adelson, Ayakan Gilven, Tom Sargent e Elliot Skir. E fechando o pódio da GTD, a Hatch of Racing no carro 27, com Mattia Drude, Tom Gamble, Zachary Robson e Casper Stevenson no seu Aston Martin. Outros destaques, a gente sempre passa, claro, o resultado... Outros destaques foi a chuva caindo aqui no... Eu tive que correr e fechar tudo aqui, né? Exatamente, isso tudo faz parte. Eric Von Draxler, pra quem não sabe, está lá no Rio de Janeiro, tá, ouvintes? Quero pegar os resultados agora do restante da tropa, principalmente a mulherada. Tivemos mulheres correndo, então Eric Von Draxler vai ter que me ajudar legal nessa pra ver se eu acho, mas acho que tá pra baixo aqui, vamos lá. Primeiro nome, vamos na lá, ordem. Iron Dummies. Não, primeiro na ordem dos de onde tem Brazuca e não. 33ª posição, classe GTD, carro 50 da F-Corse, Custódio Toledo, junto com Arthur Leclerc, Conrad Lawson e Ricardo Agostini, Eric. Tá, Drogovic já falamos. Já falou, aí agora sim, 34º que você vai falar.
D34, o carro D33 Azaron Dames, que fechou na posição 34 no geral. Sarah Bove, Rael Frey, Karen Gaillard e Michelle Gattin. Aí nós temos sequência... Nós temos também na posição 40. 40, isso. Posição 40 na P2, o carro 73 da Pratt Miller com Chris Cumming, Callum Wilot, James Hall e Pia com Fittipaldi. Aparece como classificado. Logo atrás vem o carro 34 da Conquest na GTD com Giacomo Altoer, Mani Franco, Cedric Spirazzulli e Daniel Serra. Augusto Farfus logo em seguida também na posição 42, no carro 48 da Paul Miller, com ele, Dan Harper, Max Riese e Jess Kron. Aí já começam quem abandonou realmente a prova. Posição 47, carro 21 da Epic Corse. O último classificado é o P42. Sim. Aí o carro 21, que abandonou completou 555 voltas, abandonou por acidente. Keiko Zolino, Simon Mann, Alessandro Pierguidi e Lilu Vadu. Que a gente fala o resultado das mulheres, tá? O pessoal que tá na Prime News já acostuma com a gente. A gente sempre passa o resultado onde tem uma pilota, a gente tá dando destaque também. 49. Isso, vai, P49, isso mesmo. P49, que consta como não classificado. O carro 66 da Gradient, que tem tio B. Schultzmeier, Tio B. Schultzmeier, Joey Hand, Helen Ticknell e Tatiana Calderon, que não terminaram a corrida. P51, também não classificado. O carro 36 da DXDT com Charlie Eastwood, Alec Udell, Sali Iolucci e Pipo Derani. E completando o nosso giro pelos mais importantes, o carro 60. Na posição 60, o carro 021 da Triasse Competizione, que tem China Monk como a representante feminina. No quarteto que ainda tinha James Calado, Steven McCuller e Mike Skin, que abandonou por acidente. Também Eric Von Draxler. Exatamente. Essa lista toda só mostra aquilo que a gente sempre fala aqui no programa e que os novos ouvintes vão ficar cada vez mais familiarizados. Na verdade, a lista da felicidade só aumenta. Rodrigo, na verdade, o carro 021, eu presumo não, deixa eu passar a informação aqui. Eu acho que eles foram desqualificados porque o Steven McCuller, ele violou tempo de pilotagem. É engraçado que na lista, não é no mesmo site provavelmente, na lista que eu peguei ele conta como contato, abandonou por contato. Provavelmente. Não, abandonou por contato, mas assim, mas ainda assim, ele teve essa violação porque ele pilotou ele pilotou mais de 4 horas no período de 6. Existem essas regras, tá, gente? Sim, tem um monte de regra. Com relação a tempo de pilotagem, vou tentar resumir isso, que é muita coisa. Um piloto não pode, num período de 6 horas, um piloto não pode passar mais de 4 horas seguidas no carro, ou alternadas, ele não pode, em 6 horas ele não pode passar 4. Eu acho que ele não pode ceder 12 horas de pilotagem. Não pode ceder 12. O piloto bronze não pode correr menos de 2 horas e meia no total. Tem essa também. E é isso, dentro de cada intervalo de 6 horas existem as regras para os pilotos correrem. Não é uma coisa tranquila. Vamos pros comentários, Eric? Pra gente encerrar. Aqui, ó. Exatamente, ó. Carro 021, piloto Steve McCuller, que aqui, ó. Aqui, exatamente. Regra 12.14.1. Pilotos não podem exceder o máximo. O tempo de pilotagem máximo é de 4 horas num período de 4 horas num período de 6. Quer dizer, de 6 horas ele não pode passar de 4. Quer dizer, ele pegou. Olha aqui, ó. Ele pegou 4 horas, por causa de 1 minuto. 1 minuto. E provavelmente essas coisas acontecem, Eric, porque box fecha, porque tem safety car. Mas tinha que ser planejado, é regra. Todo mundo sabe das regras, não adianta choramingar.
E aí foi jogado pro final do grid. Tá aqui, ó. Tô 4 horas, 1 minuto e 15 segundos no período de 6 horas entre 10h15 e 4h15. Quer dizer, ele tinha que ter soltado o carro ali. Mas... Tinha que ter soltado bem antes. Vamos aos comentários. O pessoal já tá deixando também comentário. Pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube. O Rodolfo comentou aqui, a INSA é a melhor categoria americana, melhor que a Indy e a NASCAR. Cara, as três são maravilhosas, a gente há de convir. É que a beleza de cada uma tá em aspectos completamente diferentes uma da outra. Yuri Monteiro mandou um boa noite pra gente. E a BMW Farfusen olha, eu espero que o Farfus tenha a melhor sorte no Mundial, porque começou com o pé esquerdo nessa. Carlos Fonseca também tá por aqui, já deixou aquele salve pra gente. Muito boa noite pra você, Carlos. A irmã deixou o comentário, Eric Von Garcia. Aê! Tá demitido. E o Rodolfo diz, o INSA é melhor? Sim. Então, pro Rodolfo, a INSA é melhor? Sim, né, Eric Von Garcia? É aquela, o INSA é melhor e só uma opinião vale. Exatamente, vale tudo. Quase tudo. Vambora, pessoal. Vamos pro próximo assunto. A gente vai manter a longa jornada das corridas, só que agora em solo brasileiro. Endurance. Porque tivemos as 1000 milhas brasileiras, oficialmente chamado de GP 1000 milhas, cidade de São Paulo. E tivemos uma nova tricampeã. Tivemos uma equipe tricampeã, a FTR Motorsports sagra-se campeã da prova num desempenho... Eric, eu diria o seguinte: foram sobreviventes que terminaram essa prova, porque ela foi muito acidentada. Também você espera o seguinte, né, Eric? Correr em Interlagos já não é uma coisa muito que se diga que é muito fácil. O circuito de Interlagos, ele é um circuito que exige bastante. Sim. E aí você tem a chuva, que varou a madrugada. Mas isso não foi páreo para Henrique Assunção, Pietro Rimbano e Christian Robert, que levaram a equipe para o tricampeonato. É o que a gente sempre fala, né, Eric? A corrida... Primeiro que já tem essa peculiaridade, a gente estava discutindo isso aqui na sexta-feira, de protótipos e carros potentes do Gran Turismo, como carros da Porsche, disputarem posições junto com uma picape Corsa, com Gol, com Fusca. É outro mundo, né, Eric? Não, é um troço absurdo. É um troço bem insano. Porra, não esqueçamos dos besourinhos, né? Protótipo, besouro protótipo, não tem isso? Exatamente. Besouro protótipo. Cadê? Eu quero pegar o resultado. Você tá com a lista dos pilotos, Eric? Você mandou aqui, deixa eu localizar. Mandei. Aqui. Você quer falar o quê? Você quer falar a sequência dos pódios e eu vou falando dos pilotos, ou eu falo o pódio e você fala os pilotos? Poupa um pouquinho da minha voz, fala os pilotos. Não, abre a primeiramente, lista. Eu tô abrindo aqui a página aqui. Só pra eu poupar um pouquinho a voz, queridos ouvintes, ainda estou me recuperando ainda de rouquidão. Bom, carro 75 vencedor da prova, como já falamos, no tempo total de 12 horas, 3 minutos 25 segundos. 818. Então eu errei a conta lá atrás, não foram 8 horas, não foram 20, não foram 32, eu falei 32, são 36 horas. 36, porque você achou que tinha fechado em 8 horas. Eu achei que tinha fechado em 8. Não, basicamente, depois que voltou, os carros de hoje não são tão potentes quanto os de anteriormente. São carros que, principalmente os protótipos, ainda estão em início de trabalho, então a corrida dura um pouco mais. Mas eles limitam em 12 horas. Então, por exemplo, como aconteceu na edição desse ano, Eric, as 1000 milhas não foram atingidas. Limitam pra baixo ou limitam pra cima? Como assim limita? É 12 horas. Se chegar nas 1000 milhas antes das 12 horas, chegou nas 1000 milhas. Tem uma quantidade de voltas certas. Então limita pra cima. Sim.
Mas, por exemplo, esse ano que fechou em 12 horas, não chegou nas 1.000 milhas. Mas o tempo total de prova é 12 horas. Sim. Entendeu? Entendi. Vamos lá, segundo lugar para o carro 55 da Stuttgart, que foi o vencedor da classe GT3, inclusive. Vamos lá. Só pegar os vencedores aqui, então. Carro 75, nós temos aqui Henrique Assunção, isso. Pietro Rimbano e Christian Robert. Esse eu já decorei já. O 55 da Stuttgart, terceiro lugar, o carro 420. Pera, como assim? Queridos ouvintes, eu falei pro geral. Eric, vamos falar. Não, tem que abrir aqui, carro 55. Cadê o carro 55 da Porsche? Que legal, não tem na lista. É o carro do Marcel Miller e do Ricardo Maurício. Não aparece na lista. Que genial. 55? Sim. Não aparece. Parabéns. Eu tenho que pegar aqui. Como assim, queridos ouvintes? O mais complicado, sabe o que é? É achar uma postagem... Isso é um problema. Que o pessoal vai ter que começar a ver para os próximos anos. A organização, principalmente da ISM, divulgar de alguma forma o resultado da prova. Porque a gente não acha o resultado da prova. Achamos a lista. Mas cadê o segundo colocado? Eu vou ter que procurar agora... Não tem na lista. Não, o resultado aparece aparece no live time, mas tipo... Sim, mas só o nome das equipes. Foi o... 1.000 milhas. Queridos ouvintes, o programa ao vivo é assim, sabe? A gente tem esses BOzinhos. Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marcel Miller. Pronto. Foi tetracampeão da categoria GT3. Muito bacana. Terceiro lugar, vamos ver se tem esse número aí, Eric. Carro 420 tem. Da Grid Racing Carro Team. 420 César. E aqui na Grid, aqui na lista aparece Aparece CF7. CF7 Racing, ok. Eric, pra te facilitar. Oi. São mais conhecidos pelo nome e pelo último sobrenome. Vai te facilitar muito essa lista. César Fonseca, Nelik Najinho, William Freire e Renan Guerra. Perfeito. E fecharam com o GT3. Carro GT3. E aí que foram inclusive os campeões de GT4, né? Sim. Aí nós tivemos vou falar agora por campeões. Como já falamos o pódio, agora a gente fala os campeões por classe. Na P1 foi o 75, na GT3 foi o 55, o GT3 Light é o carro 333. 333 da Big Power com Ciro Paciello, Maurício Vilhena, Álvaro Vilhena e Amaury Bien. Exatamente. Aí na GT4 a gente teve o melhor foi o 420, que a gente acabou de falar também, foi o melhor da GT4. Na GT4 Light foi o carro 64, Eric. Carro 64. Equipe Eurobike. Da Eurobike. Com Kim Camelo, Fernando Belém, Enzo e Henry Visconde. Muito bom. Aí P1. Já falamos, aí teve a P2. A P2 teve dois carros. O 25, que era o carro da Chevrolet Absoluta, que é o patrocínio do evento, com Ney Faustini e Ney Roberto Faustini, que são os donos da concessionária, abandonaram. Então, automaticamente, a vitória ficou pro 89, Eric. O carro 89, que tem Vanderlei Berlanda Júnior, Lucas Santos, Alessander Bosluper, Felipe do Amaral e Henrique Rezende Araújo. Exatamente, é um quinteto que levou a vitória na classe P2. Na P3, a vitória foi do carro 7, que é da equipe 7 Car Racing. Carro 7 com Aldoir 7, Bruno Bornacina, Gustavo Guizo e Fábio Fichtner. Isso. Fichtner, nossa senhora. Ele mesmo. Eu falei a P3, agora a P4. P4 foi o carro 9 que venceu, da EF Preparações. Carro 9 que tem Emerson e Bruno Pinheiro.
e Rodrigo Bianchini. Aliás, Rodrigo, só para título de informação, são dois, só tem, de toda essa patota aqui, são duas duplas que correram, que é o carro 36 da MRT, um Camaro da MRT com o Rodrigo Moron e Ricardo Gouveia, e também o carro 999, da equipe SM, um Onix que teve Marcelo Pinto e Renato Marlia. Isso. As únicas duplas. A grande maioria com quatro pilotos. Com 4 pilotos, a maioria. Aí agora vem a PN1A. Também teve dois apenas nessa classe. O carro 1 da Bonora Racing parou no box na volta 126 e lá ficou. Então a vitória ficou pro 58 da Rossi Motorsport, Eric. A Rossi que tem Davis ou Daivis, não sei. O nome do cara, eu vou só declarar pra vocês. D-A-Y-W-I-S. Eu acho que é Davis, mas enfim. É Davis, parabéns, Davis. Se é que eu tô pensando, é o Davis Teixeira, acho que sei quem ele é. Gente, muito piloto Teixeira, no Brasil esquece, tá? Deve ter sofrido muito bullying quando era criança com esse nome, pelo amor de Deus. Infelizmente, Davis Teixeira, Mauri Romens e Valdemir de Oliveira. Isso. Próximo. Cadê a lista? Aqui. Classe T 1.4, que é o carro 107 da RS Sports. Pilotado por Carlos Pereira, Frederico de Almeida e César Labreia. Boa, estamos terminando. Você vê quantas categorias tem nas 1000 milhas? É uma prova que merece muito respeito, mesmo nessa volta que ainda vai seguindo crescendo. Merece muito respeito. T1, a vitória ficou com o carro 521 da TGA Racing. Carro 521 Gol. Golzinha. Agora começam os carros populares. Cara, com o Gol G2, cara, olha que bizarro. É o Gol, é o Bolinha? É o Bolinha. É o Gol Bolinha? É o Bolinha. É o Gol Bolinha. Putz. Gol Bolinha, não confundir com aquele personagem, tá? E nem com aquele apresentador lá do clube lá. Márcio de Souza, Luiz Santini, Alexandro Chicati e Alexandre Camargo. Sensacional. Classe T1A, carro 52 da Garagem Macena. Garagem Macena, carro 52, que tem Paulo Serata, Diogo da Silva, Fernando Ferreira Pinho, Gabriel Oliveira e Nilson Patrone. Muito bom. Faltam mais 3 categorias, Eric. A T1B teve vitória do carro 18 da Big Power Competições. Melhor carro, pronto. Melhor carro, parabéns. É um Fusca! Não, é um Fusca e é 18. Pronto, melhor combinação possível. Manda mensagem pra eles. Olha, eu quero um presente. Caio Cristóforo, Matheus Rodrigues... Não, Marcos Tadeu Rodrigues Júnior, Júlio Camargo Júnior e Sandro Sanches. Muito bom. T2, a vitória foi do carro 46 da equipe 46G Racing Team, Eric. Não tem nenhuma ligação com o Valentino, não, né? Nenhuma. Muito bom. Carlos da Fonseca. Não é o rapaz que fica perturbando a gente lá do Carnaval Show. João Guilherme Boico, Lucas Freitas e Marcelo Neves. Muito bom. E para terminar, a categoria TNC, que não tá mandando ninguém ir para aquele lugar. Vitória do carro 31 da Zamana Racing. Besouro a propósito, né? Um besourinho. André Zamana, Sidney Zucatelli Júnior, Leandro Iobi e Paulo Zamana. Muito bem. Para completar a informação, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pilotos penalizados com pênalti tempo acrescido ao final da prova, porque não cumpriram tempo mínimo. Um dos pilotos não cumpriu o tempo mínimo. E existe também uma regra. Se você vai correr com 2 pilotos, tem uma regra. 3 pilotos, a regra é outra. 4 pilotos, a regra é outra. 5 pilotos, a regra é outra. Tem que cumprir. O pessoal não cumpre, é complicado. Eric, essa prova foi muito acidentada. Por causa da chuva, teve muita confusão, mas nada foi pior. Felizmente, o piloto saiu inteiro, que foi o Daniel Veiga Dias, no carro 43 da Alp Competições, que é um Onix, que
No meio da madruga, simplesmente veio o seu carro pegar fogo. Teve vazamento de óleo e pegou fogo. O fogo consumiu o carro inteirinho. Eu vi as fotos, Eric, dos carros do carro no fim. E, assim, não assusta, porque logo de cara eu recebi a informação que o piloto tinha saído inteiro do carro. Então não assusta. Mas provavelmente, se eu visse o carro antes de saber do piloto, eu ia ficar preocupado. Ah, cara. Mas só mostra o quanto, né, Eric, o esporte motor evoluiu e as roupas evoluíram e a proteção para o piloto também evoluiu. Não, e principalmente, né, Rodrigo, é o que a gente sempre fala, né? A gente gosta de ver o carro dando PT, não o piloto. O piloto, quando sai inteiro, é uma felicidade. Aliás, quando ele apareceu nos boxes, também recebi uma... Quem tem colegas tem tudo, né? Networking é vida. Eu me esquematizei para ir, não deu certo. Eu ia para essa corrida ao vivo, mas não deu certo. E quem tava lá foi mandando para mim. Quando apareceu o carro no box e o piloto acenando que tava ok, o público aplaudiu. E tava cheio, Eric. A arquibancada tava com um público muito considerável, lembrando que a largada foi meia-noite. Teve colegas nossos que eles ficaram das 3 da tarde até meio-dia do dia seguinte no circuito. Maluquice total. Mas ficaram para acompanhar essas 12 horas. Tadinho, teve gente que saiu com 6 da manhã. Eu falei, gente, não tô mais aguentando, tchau. E acabou saindo antes. Faz parte, a gente ainda tá reacostumando com provas muito longas desse tipo aqui no Brasil. Trabalhar com isso não é fácil. Mas aqui em nome do Papo Veloz, eu gostaria de aplaudir a todos eles, porque é um trabalho gigantesco que eles fazem para manter uma prova de uma tradição incomparável com qualquer outra prova que tem aqui no Brasil. E as milhas merecem respeito, Eric. Merecem respeito mesmo. Exatamente. E outra coisa, né, Rodrigo? Cara, sempre bom demais a gente ver uma das principais corridas BR, né, que fizeram história na história do automóvel brasileiro. É sempre bom ver uma corrida dessa nativa, funcionando. É maravilhoso isso. Exatamente. Que tenham mais. Queremos muito mais. Eric, faltando pouco mais de 10 minutos agora pra gente encerrar nosso programa na rádio. Vamos girar em sexta marcha? Sim. Vamos lá, então. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha a gente vai tocar em 2 categorias que tivemos também nesse fim de semana. Fazer um pequeno resumo delas. E vamos começar então falando de rally. Porque nós tivemos o Rally de Monte Carlo, tradicional Rally de Monte Carlo, Eric von Draxler. Sim. O homem ganhou pela 9ª vez. 9ª não. O cara 10ª vez. Ele assumiu a ponta no sábado e ele não deu chance pra ninguém no domingo. Sébastien Ogier é um monstro. Só isso que eu tenho a dizer. Nunca demais. Ele e o seu fiel escudeiro Vincent Landé. Vincent Landé. Que é o copiloto Vincent Landé. Aliás, Rodrigo, dobradinha da Toyota, né? Sim. Dobradinha da Toyota. 3 carros da Toyota no top 4. A Hyundai fechando o pódio. Elfyn Evans e Scott Martin em segundo. Adrian Formot e Alexandre Coria em terceiro. Com o carro da Ford, que foi o que sobreviveu. Kalle Rovanperä e Joni Aaltonen em quarto. O Rovanperä que está de volta em tempo integral ao Mundial. Thierry Neuville e Martin Whitdegg são os atuais campeões. Tiveram vários problemas. A gente compartilhou inclusive a quebra da suspensão traseira esquerda. Enfim, vai esquecer.
para eles esquecerem essa prova. No WRC2, Eric, a vitória ficou para Johan Rossel e Arnaud Dunan. Eles venceram. Um carro da Citroën. Exatamente. Segunda posição para Eric Camille e Thibaut Delahaye. E terceira colocação para Léo Rossel e Guillaume Mercoire. Então, quer dizer, a família já botou 2 no pódio. Deixa eu ver se aqui já tem alguma pilota que tenha aparecido. Teve Enrico Brasoli e Martina Mussiari, ela já fez a sua estreia. E também pilotando um Skoda, Jonathan Michelot teve como navegadora a Stephanie Felay, mas não chegaram no top 10. O WRC3 teve a vitória também de franceses, Arthur Pelamours e Bastien Pouget venceram a primeira prova. Aqui os desfalques são muito maiores, tá? Quando o piloto não corre. Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi em segundo, Giovanni Rossi e Kylian Sarmezan em terceiro. E não teve mulher por enquanto nessa classe. Bom, é a primeira prova, claro que o líder do campeonato é o Sébastien Ogier e o Vincent Landé, Eric. Óbvio. Mas tem que mencionar a pontuação porque tem memes aqui, né? Sim, porque tem pontos. Tem toda uma papagaiada aqui que tem a classificação geral. Mas nesse caso específico, os 10 primeiros foram de fato os 10 primeiros. Não, sim, mas vamos à pontuação. Sim, manda bala, fala aí. Hoje tem 33 pontos, que seria 25 mais 3 mais 5. Ogier barra Landé. Elfin Evans e Scott Martin com 26 pontos. 17,54. A Green formou Alexandre Coriat com 20 pontos, 15,23. Kalle Vampira e Yoni Haltunen com 18. Otistanak e Martin Arvioe com 11 pontos. Esses são os 5 primeiros. Na WRC2 não tem essa questão da pontuação diferente, então já vem a pontuação normal, né, com Rossel e Dunan liderando, assim como na WRC3 com o Pelamours e o Pouget liderando também. A próxima etapa do Mundial de Rally, incluindo a categoria Júnior, vai ser entre 13 e 16 de fevereiro, que é o Rally da Suécia. Nós esperamos que seja, claro, Eric. Isso, claro, se nevar, né? Não, o problema não é só a neve. O problema agora são os ambientalistas. Quer dizer, na verdade não é um problema. O que acontece é que eles estavam pensando em mudar o traçado e ia causar problemas. Cara, tem que brigar mesmo. A organização que deu um jeito. Ai, viu? Olha, tem coisas que só na Suécia. Eric von Draxler. São umas coisas impressionantes. Não, ainda tem que... Eu tô tirando o GC, tem que pôr mais coisa. Não tem vinheta pra isso, porque é a única categoria que a gente fala. Eu não vou fazer uma vinheta só pra isso, Eric. Mas tivemos a primeira etapa da E1 Series. Lá na Arábia Saudita, em Jeddah. E tivemos vitória de um saudita. Quer dizer, de um saudita não, uma saudita. A equipe AOC venceu a corrida com Machael Alobaidan e Dani Kloss. Dani Kloss, sim. Pra quem é das antigas, aquele Dani Kloss que apareceu com tudo, que ia ser o novo campeão italiano, ele mesmo. Segunda colocação ficou para Team Rafa, do Rafael Nadal, com a Cris Lazarraga e o Tom Chiappi. E na terceira colocação, a Blue Rising, com Sarah Missir e John Peters. Então eles já, respectivamente, 39, 30 e 24 pontos. A equipe brasileira terminou na sétima colocação, com a Marit Stromoy, norueguesa, que entrou no lugar da Kate Mannings, que mudou de equipe, e o time Hansen, que continua na mesma equipe, tem 9 pontos no campeonato. Temos 9 equipes, igual no ano passado. Apenas a Team Alula, que
mudou, entrou. Só não sei dizer no lugar de quem. Foi na equipe do Sérgio Pérez. Tinha a Lula, entrou no lugar da equipe do Pérez. Pérez não resistiu nem na E1 Series, Eric. Os atuais campeões da equipe do time da equipe do Tom Brady estão na 5ª colocação, a Emma Kimilainen e o Sam Coleman. Acho que é isso por enquanto, isso, Eric. Né, Rodrigo? Oi? Fechou então. Então por enquanto, fechamos, então. Na rádio nós fechamos. A gente vai ficar um pouquinho a mais na live para outro detalhe, mas a gente fecha essa primeira edição do programa Papo Veloz na Prime News FM. Então, a gente já deixa o recado para vocês que na sexta-feira, a partir das 9 da noite, tem o aquecimento Papo Veloz com a apresentação do Eric Von Draxler. Na quarta-feira, a gente convida vocês da rádio para virem para o nosso canal para acompanhar o nosso Papo em Dia. A gente vai botar o Papo em Dia com alguns destaques, principalmente a mordaça da FIA em cima dos pilotos, que é algo que vai render muito comentário. Já rendeu na sexta-feira, né, Eric Von Draxler? Lá no YouTube, até porque, assim, pra quem tá boiando aqui na rádio, eu tenho em dados momentos eu tenho uma personalidade meio agressiva, meio passivo-agressiva, e assim, eu ainda não sinto que é hora de apresentar vocês da rádio a isso, ainda, mas tá difícil. Vamos primeiro familiarizar o pessoal, Eric. Mas eles vão poder conhecer um pouquinho do Eric Von Draxler na quarta-feira, no nosso Papo em Dia, que a gente convida vocês para acompanhar com a gente. Esse horário das 9 da noite, ele é um horário, como disse, é um horário provisório por enquanto. As nossas lives de segunda na rádio serão às 11h30 da noite. Mas na sexta-feira é 9 da noite. Isso tá certinho, tá determinado. Então 9 da noite vocês podem conectar lá nos 92,6 FM ou ouvir pelo Radiosnet. Você de qualquer lugar do planeta pode pegar o aplicativo Radiosnet ou entrar no radios.com.br e ouvir a nossa transmissão pela rádio. Novos programas estão sendo adicionados, novos programas estão sendo criados, então é muito bacana desde já receber esse apoio e pode ter certeza que a gente vai crescer cada vez mais. Eric Von Draxler, muito obrigado até o presente momento. Sexta-feira que vem a gente está de volta aqui nos 92.6 FM. Exatamente, sexta-feira e eu apresentando, né? Então, nessa mesma hora, nesse mesmo canal e nessa mesma emissora. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês sempre. É sempre muito bom ter esse feedback. É muito bom ter a companhia de vocês por essa hora de programa, que pode ser 1h30 também, tá, pessoal? Então, mais pra frente, com certeza 1h30 será o tempo do nosso programa devido a muitas categorias. Grande abraço para todos vocês. Na sexta-feira teremos o aquecimento Papo Veloz. A turma do Esporte a Motor está de volta aqui na Prime News FM 92.6, porque aqui a informação e a qualidade são sempre muito mais Prime. Um grande abraço para vocês, uma boa semana, cuidem-se e até a próxima. Tchau! É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.